Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre TOEIC. Então, hoje nós vamos descobrir um pouquinho sobre essa prova que está caindo no gosto dos enfermeiros que estão no processo de validação. Sejam extremamente bem-vindos. Nós vamos aguardar só um minutinho, tá, gente? Para o pessoal ir entrando e daqui a pouquinho a gente vai começar. Só um minutinho que nós vamos começar, viu, pessoal? Olá, Regiane, olha a Fernanda, tudo bem com vocês? Olá! Seja muito Oi, bem-vinda, Monique! Que tudo bom que você está bem? aqui conosco hoje. Tá tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito animada, muito feliz por esse convite. Que bom. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre um assunto assim que eu considero de extrema importância, porque faz parte do nosso processo, né, Monique? É a prova de proficiência de inglês. E o TOEIC está caindo no gosto do pessoal. É impressionante como que o TOEIC está sendo assim, realmente considerado como uma das opções tão fortes como TOEFL e IELTS Zero. Então, assim, de todas as provas de proficiência de inglês, as novas que entraram, né, agora com a mudança em relação ao Visa Screen e para muitos Board of Nursing, eu percebi que, assim, depois de TOEIC, depois de IELTS, o TOEIC tá vindo logo ali, seguido no páreo, né? É Pessoal, seja verdade, muito né? É bem-vindo. verdade. Eu vou pedir para vocês colocarem, se tiver alguma dúvida, alguma perguntinha, vocês podem colocar nesse balãozinho aqui, logo embaixo. Tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Fica mais fácil para a gente poder localizar as perguntas, as dúvidas de vocês, do que no rolo dos comentários, tá bom? Então, coloquem aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar com a Monique. Monique, seja bem-vinda, minha querida. Fale um pouquinho sobre você, sobre quem é Monique Islamar, como que foi essa questão do processo na sua vida, quando que aconteceu isso para você. Primeiro, eu queria agradecer, muito obrigada, Ana, pelo convite, por essa possibilidade dessa troca de experiências, né? Eu acredito muito nessa troca, eu acho que sempre que a gente pode escutar um pouco da história do outro, né? O ponto de vista do outro, a gente pode agregar muito na nossa história, né? Então, eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história e um pouquinho do TOEIC, né? Bom, eu sou Monique, né? Eu sou enfermeira, porém não atuo aqui no Brasil como enfermeira desde 2017. Ai, linda! E, um, e eu comecei o meu processo de validação do diploma ano passado. Eu fui para os Estados Unidos passar férias com minha família. A gente foi para Disney, que a gente gosta muito de lá. E eu comecei a perceber um movimento muito interessante, né? Em todos os lugares que eu ia, as pessoas perguntavam para mim, para o meu esposo, o que vocês fazem no Brasil e tal. E meu esposo é enfermeiro também, né? Ele ainda atua
aqui, mas eu não atuo mais. E a gente comentava, somos enfermeiros, né, e tudo mais. E todo mundo falava, nossa, tem que vir para cá, para os Estados Unidos. Aqui é muito bom, aqui é muito valorizado, a gente precisa de vocês, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo ali começou a me chamar a atenção, sabe, Ana? Eu falei assim, gente, que interessante, né? Eu já conheci o processo de validação dos Estados Unidos desde a época da minha graduação. Olha que loucura, E você né? se graduou quando? Eu me graduei em 2007. Você é do meu tempo. Somos das antigas, amiga. Eu me graduei em 2007. E eu me recordo que a minha mãe tinha uma amiga, né, que ela é equatoriana, se eu não me engano, e morou muito tempo nos Estados Unidos, era enfermeira. E eu me lembro que quando eu estava na graduação, ela falava para mim, Monique, por que você não valida o seu diploma para os Estados Unidos? E eu me lembro que na época eu falei assim, realmente, eu posso ir para lá, né? Vou ver como é que eu preciso estudar. E eu me lembro que eu comprei um livro enorme do TOEFL, para estudar TOEFL. Nossa. E aí, porque ela falava que tinha que fazer o TOEFL. Olha, você vai ter que fazer TOEFL e vai ter que fazer uma prova de enfermagem. E aí eu comprei um livrão gigante do TOEFL. E eu me lembro que eu paguei um professor particular para ficar estudando um pouco. Eu falei assim, gente, que prova é essa? Isso foi que é isso? Isso devia ser 2005, mais ou menos, 2 anos antes de eu me formar. Então, eu já sabia que existia essa possibilidade, sabe? E aí, no meio do caminho, eu desisti, acabei indo morar fora em outro país, e a vida foi levando, e aquela ideia deixou guardada, né? E no ano passado, quando eu fui, né, resgatou essa vontade, né, do tipo, nossa, lá atrás eu já sabia que existia essa possibilidade, eu desisti no meio do caminho, vamos ver como é que é isso agora. E foi muito interessante, né? Eu validei o diploma, eu entrei em contato com a Brazilian Nurse, né? E assim que eu voltei dos Estados Unidos, era finalzinho de abril, a gente conversou um pouco, eu e o Jean, ele explicou um pouquinho para mim o processo. E aí eu falei, quer saber? Vamos ver o que vai dar desse negócio. Vou dar entrada, há muito tempo que eu não trabalho como enfermeira, mas eu sentia no meu coração que era uma escolha verdadeira, sabe? Era uma escolha de realmente fazer sentido aquilo ali para mim, para minha família, né? E aí foi muito rápido, validei pela Joseph no primeiro momento, né? Graças a Deus a validação pela Joseph é uma validação muito, muito rápida. Eu agradeço também a Brazilian Nurse por todo o apoio que eles me deram na época. E aí a gente fez a validação do diploma. E foi muito engraçado que logo depois, eu não sei se você vai lembrar, mas bombou na época umas lives do tipo, agora pro Visa aceito o TOEIC, agora aceito o TOEIC. Umas lives assim que todo mundo tava fazendo sobre o TOEIC. E eu pensava assim, gente, o que é TOEIC? O que é isso, né? Que a gente precisa fazer. E todo mundo comentando, né? O TOEIC é muito mais fácil, faço o TOEIC, que agora a gente pode fazer pro Visa. E aquilo ali me despertou uma curiosidade. Como eu ainda não tinha feito nenhuma prova de proficiência, eu me lembro que meu marido falou assim, amor, marca uma prova, faz o TOEIC e vê, né? Você nunca fez uma prova, você não sabe como é. E aí eu falei, quer saber? Vou marcar esse tal desse TOEIC. Vou ver o que é isso, como é que funciona essa prova. E na época... coragem, tipo, não sei o que é TOEIC, vou lá para ver o que dá. Para ver o que dá. Foi na cara e na coragem. E na época, eu achei que foi uma péssima ideia. Porque eu ainda não tinha feito o NCLEX. Então, eu estava com o TOEIC marcado e o NCLEX marcado. Nossa, que confusão. Uma confusão, Ana, uma confusão. E aí eu falei assim, misericórdia, para que eu fui marcar esse TOEIC? Eu tenho que focar no NCLEX, agora eu tenho um TOEIC no meio do caminho. E eu não consigo fazer as coisas só por fazer, sabe? Eu falei, não, agora eu vou ter que estudar para esse TOEIC. Não vou ter para onde fugir. Porque o TOEIC foi antes da minha prova do NCLEX. Então, eu me lembro que o meu TOEIC foi em setembro e o meu NCLEX foi em outubro. Nossa, loucura total. Loucura total. Eu não sei por que eu fiz isso na minha vida. Loucura. E aí eu comecei a estudar para o TOEIC, né? Eu continuava um estudo com professores, né, de General English para melhorar, e ao mesmo tempo eu tinha que tentar entender o que era o TOEIC, né? O que o TOEIC iria demandar de mim. E no meio do caminho eu tinha o NCLEX também, que era depois do TOEIC, mas que eu precisava focar também, né?
E aí foi muito engraçado, assim, foi engraçado, mas deu tudo certo. No final deu tudo certo, mas eu não aconselho isso a ninguém, né? Uhum. E, e foi assim, e aí eu validei o diploma, fiz o TOEIC primeiro, né? Passei, são 4 skills, né? Passei em 3, não passei no speaking, não consegui a nota que precisava no speaking. Uhum. E aí eu falei, bom, não tem problema, agora eu vou focar no NCLEX, porque no TOEIC você pode fazer a skill separada, né? Ah, Eu falei assim, ótimo. é maravilhoso isso, né? Então, eu falei assim, não tem problema, não consegui a nota do speaking, vou focar agora no NCLEX, que eu ainda tinha um mês ainda para estudar para o NCLEX, e depois eu faço uma outra tentativa para o speaking, para poder conseguir as notas que eram requeridas, né, para o Visa for Nurse, ou então o Visa Screen, se fosse de FNS. E assim eu fiz. E aí eu, graças a Deus, consegui passar no NCLEX de primeira, e depois o meu foco foi total para essa habilidade do speaking do TOEIC. Então foi assim, eu, Uhum. eu acho que no geral foi um processo rápido meu, né? Assim, da validação do diploma até ter o passar no NCLEX foram 5 meses. É, é, e foi muito assim, né? Fui fazendo um atrás do outro, assinei logo um contrato, e depois que eu fui cair numa outra prova de proficiência. Entendi. E você aplicou na época para qual Board of Nursing? Porque você disse que você optou por fazer o TOEIC. Na verdade, talvez não foi bem uma opção, né? Simplesmente aconteceu, né? Você estava com a NCLEX marcada e resolveu fazer o TOEIC. Enfim, mas são poucos Board of Nursings que autorizam fazer o NCLEX antes. Então, no caso, qual que foi que você escolheu na época que você aplicou? Na época, quando eu fiz a primeira entrevista com o Jean, né, a gente alinhou que a gente iria aplicar por Montana, porque era um Board of Nursing que não dependia do inglês, né, então eu estaria liberada para fazer o NCLEX sem precisar do inglês. E aí, realmente, eu botei esse TOEIC no meio, eu não sei nem porquê, né? Assim, foi assim para trazer mais aventura para minha vida. Deve ter sido Foi isso. porque precisava conhecer, porque hoje o TOEIC virou uma realidade na sua vida de outra forma, né? Era para ter acontecido o TOEIC naquele momento, né? E você já tinha inglês antes, o Monique? Assim, você disse que teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos antes, né? Conhecer o país. E como que foi essa questão do inglês para você? Você estudava inglês antes ou você realmente entrou no inglês a partir do momento que você falou assim, olha, é isso aí que eu vou fazer, eu vou validar meu diploma e a partir de agora eu estudo inglês. Como que foi assim? Quando eu fiz na época do meu vestibular, né, para falar um pouquinho da minha história com inglês, eu vou voltar lá atrás. Eu nunca tinha estudado inglês, e aí eu me recordo que quando eu passei no vestibular, eu escolhi segundo semestre. E aí meu pai falou assim, cara, para que você botou segundo semestre? O que você vai fazer 6 meses sem fazer nada em casa? Aí eu falei, não, pai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar inglês. Nunca estudei inglês na vida, vou estudar inglês. E aí, na época, o curso que eu fiz tinha um intensivão, né, do nível básico. Então, em 6 meses, você estudava bastante o nível básico. E foi o que eu fiz na época. E foi o meu primeiro contato com inglês, né? Então, eu ia para o curso direto nesses 6 meses. E ali foi o meu contato com o inglês. Depois daquele momento, eu entrei para a faculdade, deixei o inglês de lado e só vim retomar o inglês realmente depois quando eu ia viajar. Aí, às vezes, eu já conhecia a Lise, né, que é minha parceira, né, hoje em dia. Eu já conhecia a Lise, aí às vezes eu ia viajar, eu falava, Lise, vamos fazer umas classes de conversação, porque eu tô indo para os Estados Unidos e eu quero poder conversar lá. E aí era esse o meu inglês, né? Óbvio, eu acho que aqui no Brasil a gente tem contato muito com inglês, de uma certa maneira, com músicas, né, filmes e tudo mais, mas o meu inglês não era o melhor que existia, não, né? Porém, eu sempre Uhum. fui muito esforçada, né? E eu me recordo que quando eu cheguei dos Estados Unidos dessa vez, eu marquei uma entrevista com uma professora para poder saber o meu nível de inglês. E aí, quando a gente finalizou, eu fiz um teste online, né? E depois eu fiz uma entrevista com ela. Ela falou assim: olha, você é nível B1. Aí eu falei,
Então tá bom, né? Na época eu nem entendi o que era isso. A1, A2, B1, eu achava que B1 era básico. Eu falava assim, eu devo ser básica, então, né? Não sei. Ela falou assim, não, você consegue responder, você tem alguns erros, né? Mas você consegue entender e responder e tudo mais. Então, eu acredito que eu startei esse processo no B1. Porém, confesso você que às vezes eu fazia uns testes assim online e dava A2, né? Então, eu Mas acho que eu devia estar no aconteceu isso comigo. A2. A minha professora de inglês fala é que não existe, assim, muito alinhamento, né? Às vezes, quando você faz, às vezes pode dar A2, pode dar B1, pode dar B2, porque ali ele não avalia todas as habilidades, né? Então, às vezes, geralmente está muito ligado ali ao reading, ao listening e no máximo, sabe? Assim, dificilmente tem outras coisas. Speaking quase nunca, né? Sim. Então, esses testes online fazem isso. Monique, agora vamos falar um pouquinho do TOEIC. Agora que a gente já sabe quem que é Monique, como que o TOEIC, você tropeçou no TOEIC de repente ali no seu processo, e como que nasceu ali então a iniciativa que você falou assim, olha, TOEIC é uma oportunidade para os enfermeiros e eu quero ajudá-los a entender o que é o TOEIC, e aí nasceu o TOEIC Sem Mistério. Assim, o que aconteceu que você assim, percebeu que realmente era uma oportunidade de ajudar outros enfermeiros a conhecer a prova? Eu percebi, assim, quando eu passei nas 3 skills, né, no listening, reading e no writing, e fiquei no speaking, e sem estudar tanto, né, a grande verdade é essa. Por mais que eu tenha estudado inglês, não foi algo que eu estudei muito tempo, porque se a gente parar para pensar, quando saiu a possibilidade de aceitar o TOEIC para a minha prova, eu acho que foram aí 2 meses, mais ou menos, e eu nem conhecia a prova direito. Eu percebi que a prova era uma prova interessante e, ao mesmo tempo, eu percebi uma deficiência no mercado. Então, quando eu estava estudando, eu percebi que eu achava muitas plataformas para estudar listening e reading, por exemplo. Existiam muitas plataformas para estudar. Mas o speaking e o writing ficava meio que sem saber, sem entender o certo. Porque eu acho que como o TOEIC ele começou a ser muito visado e procurado depois que ele foi aceito pelo Visa Screen, né? Antes a gente focava muito em qual? No IELTS e no TOEFL. É o que todo mundo falava, é o que a maioria dos boards aceitam, sim, né? E eram as provas que eram aceitas para o Visa. Então, para nós que somos enfermeiras, a gente não tinha muito para onde fugir, né? Obrigatoriamente a gente tinha que fazer o IELTS ou o TOEFL. A gente tinha que se enquadrar, entender aquela dinâmica daquela prova e fazer aquela prova. Por incrível que pareça, muita gente me procura e fala, nossa, você que sempre fala de TOEIC, de TOEIC, de TOEIC, por que você teve que fazer uma outra proficiência? Por incrível que pareça, o destino, ele nunca é por acaso. Eu acabei assinando um contrato com um estado que não aceita TOEIC. Então, eu me vi tendo que estudar realmente para uma outra prova e que, no meu ponto de vista, tá, Ana? É uma prova bem mais difícil do que o TOEIC, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, não interpretem mal. Ela é mais difícil, mas isso não quer dizer que o TOEIC você não precisa estudar, né? Não significa que é fácil o TOEIC, não significa que é impossível passar no IELTS, né? É só um ponto de vista, né? Uma análise ali fria da situação. Exatamente. Quando eu me vi tendo que estudar para o IELTS da maneira que eu tive que estudar, por exemplo, eu até hoje, eu não sei te dizer o que eu preciso dizer no IELTS para conseguir um 7, por exemplo. Se eu tivesse que depender desse tal 7 por conta do Visa, do IELTS, eu ainda ia estar fazendo IELTS ainda, entendeu? É porque, na verdade, você precisa... Deixa eu ver se eu entendi o que você está explicando. Você fez o TOEIC para o seu Visa for Nursing ou Visa Screen, porque você validou pelos dois, eu sei, foi pela Joseph e pelo CGFNS, que você já me contou. E aí você está indo para a Pensilvânia e no endorsement você teve problema, foi isso? Exatamente. Quando eu assinei meu contrato para a Pensilvânia, e eu fui olhar lá o board, não aceitava o TOEIC. E aí eu falei, pronto, e agora? Eu já tinha o meu Visa, né? Já tinha nota para o Visa, né? No caso, eu ainda não tinha o Visa fisicamente, mas eu já tinha a nota do TOEIC para o Visa.
E eu falei Uhum. assim, não, mas vai que, né, poxa, é um caso de endorsement. Por quê? É muito importante deixar isso claro aqui. Existem boards de enfermagem que a gente vai entrar no site deles e eles vão estar lá dizendo que não aceita o TOEIC. E aí a pessoa já descarta de cara o TOEIC, mas na verdade, quando a gente vai ler as entrelinhas, em caso de endorsement, eles aceitam. Ou então tá lá escrito assim, em caso de endorsement, aceitamos IELTS, TOEFL ou Visa Screen ou Visa for Nurse. Então, automaticamente, eles aceitam o TOEIC, porque se você tem Ou um seja, Visa, você tem o indiretamente, board. Entendeu? indiretamente aceita, porque a partir do momento que você tem um Visa Screen, Sim, não interessa qual aceita. proficiência que você fez, você alcançou a nota, o Visa Screen está na sua mão. Então, o filtro da prova vem pelo CIDFNES ou pela Joseph. Seria isso, né? Seria, na verdade, o filtro da prova vem pelo estado que você vai trabalhar. Porque Entendi. a Joseph e CGFNS, eles já aceitam TOEIC. Então, o documento que a gente precisa para o processo de imigração, o TOEIC ele já garante para a gente. Porém, vamos pegar o meu caso. Eu fui lá e acabei assinando com a Pensilvânia. Quando eu fui olhar Uhum. o board, a Pensilvânia não aceita o TOEIC, nem para E endorsement, nem nem em caso o de... Visa Screen e nem o Visa for Nurse. Não. Então, obrigatoriamente, eu tinha que fazer uma outra prova. Então, eu poderia optar, né, para o board da Pensilvânia, né, desse estado especificamente. Eu poderia optar pelo TOEFL, poderia optar pelo IELTS ou poderia optar pelo PTE. Na época, eu não conhecia o PTE. Eu cheguei a fazer uma entrevista com um professor especializado em PTE. Fiz a entrevista, foi até muito engraçado. Ele me mandou falar um negócio, eu falei outra coisa completamente diferente. E no final, eu sei que ele falou assim pra mim: olha, minha filha, eu acho melhor você fazer o IELTS. Eu acho que você não vai passar no PTE. Ele falou exatamente assim pra mim. E olha que todo mundo fala que o PTE é mais fácil que o IELTS. Eu falei, putz, grila, é agora que eu vou ter que estudar IELTS, não vai ter jeito. Aí foi quando eu voltei pro IELTS. Eu falei, bom, já assinei o contrato, maravilha que eu vou usar o TOEIC para o Visa, porque a partir do momento que eu tinha o TOEIC para o Visa, eu me liberei dos 7 do speaking. Percebe que o IELTS Ah, demanda para entendi. o Visa. Entendi. Eu me liberei desse 7. Porque no board de enfermagem, eu não precisava do 7 para o Você speaking. precisava de 6,5. Isso, eu precisava do overall de 6,5, né? Que é o que a Uhum. maioria dos boards pede. E não podia tirar menos do que 6. Ok. E nenhum skill. Muitos Board of Nursing, eles pegam isso, né? Tipo, 6,5. Esses que exigem, né? A prova, eles geralmente fazem isso. 6,5 no overall e 6 nas skills. Exatamente, foi o que me pediu, né? E aí, por isso que eu digo, né? Eu falo assim, eu estudei com a Go IELTS, que foi maravilhosa, assim, as pessoas que me perguntam, quem prepara para o IELTS, o que você indica? Indico a Go IELTS, assim, aprendi muito, o meu inglês realmente, a dinâmica de escrita deles é muito boa, te força muito a você escrever bem o inglês, né? No outro dia eu falei uma live lá no meu perfil que eu falei, gente, para a prova do TOEIC, eu acho que se eu fiz uma redação foi muita. Para a prova do IELTS, eu acho que eu fiz para mais de 30 redações para poder me enquadrar e entender a dinâmica. Então é Entender. óbvio, né, que o inglês ele vai melhorando cada vez mais, né? Uhum. E aí eu fiz 3 vezes o IELTS para poder conseguir a nota do board, né? Porque infelizmente você erra uma questão, tirou uma notinha abaixo. O board não aceita a melhor nota, você tem que ter um documento único com todas as notas. Então, por mais que eu tivesse, sei lá, por exemplo, conseguido 6 no writing, e de repente 5,5 no listening, que para mim o listening do IELTS é o mais difícil, eles não aceitavam juntar a nota, então assim, até eu conseguir foram 3 vezes, né? E eu nunca tirei o 7 do speaking. Não sei se inconscientemente pela questão de eu não ter obrigatoriedade, né? Porque eu já tinha eu não me esforcei tanto assim, né? Talvez se fosse obrigatório para mim, realmente eu preciso desse 7, obviamente eu teria conseguido, né? E tido isso. Então, a ideia do TOEIC, né? Do projeto que eu desenvolvo hoje, ela surgiu a partir do momento que eu comecei a perceber que as pessoas não conseguiam saber se o TOEIC era aceito ou não. Então, a primeira coisa que eu fiz foi levantar os estados que aceitavam o TOEIC. Para ser mais uma Inclusive, possibilidade. tem várias pessoas aqui
aqui perguntando, Flórida aceita, Novo México aceita? O pessoal tá aqui perguntando, né? Daqui a pouquinho, gente, para poder facilitar, a Monique, eu sei que ela tem isso mapeado, né, Monique? Ela tem mapeado todos os estados que aceitam TOEIC, que eu já tive acesso à planilha dela. A gente vê uma forma, o Monique, da gente divulgar, porque aí vai ficar mais fácil para todo mundo, porque cada um tem sua preferência, né? Novo México, Massachusetts, Flórida e assim por diante. Então, a gente vai tentar descobrir uma forma aqui da gente dividir isso com o pessoal, pode ser, Monique? Que aí facilita para todo mundo que eles podem pesquisar na sua planilha mágica lá. Dos estados que aceitam. Eu vou até atualizar, né? Porque entraram mais estados depois, né? Uhum. Então, atualmente são 29 estados, né, que o TOEIC aceita. Flórida, que todo mundo quer muito, né? Pergunta muito sobre Flórida. Aceita o TOEIC, porém existe uma condição para que eles aceitem o TOEIC. E aí, como é que funciona assim rapidamente, né? Vamos supor que eu tenha minha licença de Montana, né? Eu fiz lá minha licença de Montana e consegui assinar um contrato com o estado, com a Flórida. Quando eu for fazer o endorsement para a Flórida, se eu for solicitar apenas uma single license, o que é uma single license? É que nem a nossa primeira licença que a gente tira em Montana, é uma single license. E a gente só trabalha ali em Montana, né, no caso. Então, se eu for fazer um endorsement para a Flórida para solicitar uma single license para trabalhar na Flórida, eles não vão pedir. Para eles está tudo bem. Se você conseguiu o TOEIC e está nos Estados Unidos, até porque para a Flórida, para você fazer o endorsement, você tem que ter o Social Security Number, né? Eles obrigam isso, então você tem que estar lá, então tá tudo certo. Então, para a Flórida não teria problema nenhum. Porém, se você quer uma Compact License, né? Uma Multi-License, que a gente pode chamar dessas duas formas, nesse caso você vai ter que pedir o IELTS, porque você vai ter uma licença para atuar em outros estados. Muitos travel nurses têm esse tipo de licença, ou então quando você trabalha com enfermagem remota, né, que você atende pacientes em outros estados, você precisa desse tipo de licença, aí realmente não vai ter para onde correr, vai ter que fazer ou o IELTS, ou o TOEFL, ou o OET, né, que a Flórida também aceita, ou outras provas, e aí não vai ter como. Porém, se você quiser fazer só essa single license, sem problema nenhum, a mesma coisa para o Texas, né, também não tem problema, você consegue. Então, tem boards que quando a gente faz um endorsement e é uma single license, eles não se opõem a nada e você consegue fazer. Novo México aceita TOEIC, já está até lá no site dele, já é bem tranquilo. Gente, só para explicar essa questão da single license e compact license, é o seguinte, a compact license, a pessoa ela precisa ter um Social Security Number, precisa estar nos Estados Unidos. É um acordo que existe com um número X de estados nos Estados Unidos, onde a pessoa consegue tirar uma licença e atuar em vários estados nos Estados Unidos. Só que, entretanto, a pessoa normalmente ela precisa estar nos Estados Unidos. Não dá para tirar, tipo, daqui do Brasil, eu nunca trabalhei nos Estados Unidos, nunca morei nos Estados Unidos, você não consegue. Aí a single license mesmo. E futuramente, quem quiser consegue mudar essa metodologia aí e conseguir essa licença, né, com extensão maior para vários estados. E são muitos, né, o Monique. Monique, por que você acha que... pode falar. Desculpa, só complementando a nossa informação, até porque, gente, quando a gente entra em cada board, muitas vezes o board ele diz assim, você tem que apresentar a nota de inglês, ou então você tem que comprovar que você trabalhou X horas numa instituição, falando inglês. Eu estou olhando aqui para o computador, porque eu estou abrindo aqui o documento. Então, muitas vezes, você no início, você começa com uma single license. Mas quando você já está nos Estados Unidos, você já está trabalhando no hospital, você completou ali a sua jornada de trabalho, né, do contrato que você fez, muitas vezes, o próximo board que você vai no futuro, né, a gente nunca sabe para onde a gente vai, comprovando que você trabalhou aquelas horas, eles também dão baixa como inglês. Então, existem muitas possibilidades, né? A grande questão é que, às vezes, a gente não entra em cada board para ler cada regra, né? Às vezes, a gente entra naquele board que você está indo, e aí você lê aquela regra, né? Então,
Só para a gente ter esse olhar, né? Quando eu montei o documento, eu printei cada parte do próprio board. Tiveram boards que eu não consegui acessar por conta de sistema, por isso que eu falo que está desatualizado o documento, mas depois uma alma abençoada me ajudou, conseguiu acessar, me mandou os prints e tal, então eu ainda vou montar. Mas a gente tem uma quantidade boa de estados, né? Se você chegar para mim e falar que você quer ir para, por exemplo, Pensilvânia, Oregon, ou então, de repente, quer ver um que todo mundo às vezes quer Nova ir York, também? Texas. Nova York dá para ir, Nova York dá para ir. Mas, por exemplo, Minnesota, Michigan, esses não vai dar para ir, entendeu? Mas tem uma lista de estados que você consegue ir, sabe? Que são estados bons, estados que são bastante procurados, né? Então, o Texas, ele aceita desde que desde que você seja uma single license. O Texas é a mesma regra da Flórida. Se for uma multi, não. Mas se for uma single, eles aceitam. E por que você acha que o TOEIC realmente tem caído no gosto dos enfermeiros e tem sido realmente uma opção para o pessoal e abrir o leque, realmente falar, olha, TOEIC agora é minha opção. Hoje mesmo eu conversei com uma enfermeira que estudou vários meses para fazer o IELTS, nem tentou e já falou, Ana, já mudei de estratégia, vou pro TOEIC. Tipo, nem tentou, não consegui, nem chegou aí, né? Ela falou, Ana, eu resolvi, eu vou pro TOEIC, já vou tentar o TOEIC de cara. Isso acontece bastante, assim. Eu não sei, assim, na minha opinião, né, eu que tive a oportunidade de fazer as duas provas, eu acho que isso é bacana, né, mas obviamente eu vou estar sempre trazendo aqui a minha experiência, né, Ana, assim. Tem gente que faz o IELTS uma vez e consegue um monotão, eu não conseguia, mas eu analisando as duas provas e tendo essa oportunidade de conhecer a fundo a estrutura das duas provas, no meu ponto de vista, o TOEIC ele é mais amigável. Eu acho que o TOEIC ele exige de você o inglês. Não adianta fazer o inglês com A1, A2, que você não vai conseguir a nota, tá? Porém, a forma como ele te cobra o inglês, eu acho que ela é uma forma mais amigável. De fato. Entende? A dinâmica dos exercícios que são cobrados ali na hora, eu acho que é uma dinâmica que te permite mostrar o seu inglês de diversas formas e, no contexto geral, você conseguir aquela nota, né? Assim como o IELTS, o speaking é mais difícil no IELTS, né? Muita gente sente muita dificuldade. Não é que o speaking é mais difícil no IELTS, o speaking é mais difícil, é um fato. É um fato, porque é a última skill que você vai realmente desenvolver, né, lá na frente. Então, acontece muito de bombar no speaking também do TOEIC. Uma outra coisa que eu acho que caiu no gosto das pessoas é porque o TOEIC é mais barato, né? Uma outra questão também é que se você reprovar, você pode fazer uma skill separada, apesar de que agora já está, né, com a ideia de vir a questão do skill separado, né, para o Brasil, no IELTS também. No TOEIC já é uma possibilidade, mas ainda não chegou, mas no TOEIC é uma possibilidade. Então, bombou no speaking, você vai pagar só o speaking. Bombou o writing, você vai pagar só o writing. Bombou no listening reading, não adianta. Você vai ter que fazer o listening reading junto, porque a nota do listening reading, ela é uma soma das duas habilidades, né? Tanto é que quando você vai fazer a prova do listening reading, né, é uma única prova ali, 200 questões, e a soma dali vai trazer aquela nota que a gente precisa, 725, e que a gente precisa tanto para o board quanto para o CGFNS ou para a Joseph, no caso do Visa. São 200 questões? São 200 questões. Nossa. Não é pouca coisa, não. É pouquinho, não. Não é. Eu acho que a grande dinâmica do listening reading, né, são 200 questões, 2 horas de prova, né, do listening reading. Uma das coisas que o enfermeiro precisa, né, ou do candidato que está fazendo essa prova, é a habilidade de manejar o tempo, né, porque a parte do listening tá tudo certo, porque o áudio vai rodando, por si só, ele já vai terminar no tempo que tem que terminar. Porém, a parte do reading é você que vai controlando o tempo. Então, se você se deixar perder ali, chega um ponto que você vai começar a chutar um monte de questão, né? Então, a dinâmica, o manejo do tempo, ela é algo muito importante para a prova do listening e do reading,
né? Apesar da pessoa que está lá avisar para você quando está terminando, então a pessoa que está tomando conta da prova, ela vai avisar quando estiver faltando 15 minutos, 10 minutos e 5 minutos, né? E é tudo muito gradativo. As questões iniciais, elas são mais fáceis do que as outras questões, como todas as provas. Então, se chegar lá no final, você correr, você vai chutar. Eu me lembro que na minha prova eu chutei, eu acho que 5 ou 8 questões, porque já estava acabando o tempo, e aí eu chutei as últimas questões, eu chutei. Entendi. Monique, você já falou que o TOEIC é aceito em 29 estados para validação. E em relação ao endorsement, existe ali estado que não aceita TOEIC para endorsement? Você tem mais ou menos uma noção, assim, quantos estados aceitam? Deixa eu abrir aqui a minha planilha aqui para vocês. Vou falar os que não aceitam com certeza, tá? Que são 18. É certo que não aceitam, tá? Então, Alasca... Não aceitam para endorsement. Nem endorsement, nem para a primeira validação. licença. Tá. Realmente não adianta. Se você quer ir para um desses estados aqui, o TOEIC não é para você, tá? O TOEIC não é para você, abre aspas. Por exemplo, no meu caso, mesmo eu indo para um estado que não aceita TOEIC por nada, foi muito bom ter o TOEIC. Porque me tirou do set do speaking do IELTS, entendeu? Então, assim, eu usei um para uma coisa e o outro para outra coisa. Usou o TOEIC para o Visa e usou o IELTS para o Board. Isso, exatamente. Então, assim, eu acabei... ponto no speaking, né? Então, isso é muita coisa. Gente, 7 pontos no speaking é uma nota muito alta. É uma exigência bem é muito alta. E depois que eu fiz isso, o meu computador resolveu dar pane aqui. Depois que eu fiz isso, eu vi outros enfermeiros também fazendo essa estratégia. E muitos chegaram para mim e falaram, Monique, cara, você acendeu uma possibilidade que eu não estava pensando. Eu agora fiz o TOEIC, agora eu consegui a nota do IELTS porque eu me livrei desse set e tal, não sei o quê. Então é uma outra estratégia, né? Então, assim, cada um tem que perceber. Como tem gente que fala, não quero saber, eu vou focar e vou tirar esse set nesse IELTS, eu vou focar numa prova só. É ótimo também, né? Cada um sabe a sua estratégia, né? Então, por exemplo, eu não vou conseguir ler agora, porque agora meu computador... Gente, a gente vai dar um jeito. Futuramente, a Monique, ela vai dar um jeito. Ela vai compartilhar isso com a gente de alguma forma. Pode ter certeza. Nos meus destaques, tem lá a tabela direitinho. Eu dividi em 3 colunas. Que aceita, que não aceita e que talvez aceite, porque na época eu não tinha conseguido os dados, né? Então, assim, quem quiser ver qual que não aceita de jeito nenhum, vai na coluna do meio que você vai ver. Se você está indo para um desses estados, realmente foca em outra prova, vai para o IELTS, vai para o TOEFL, vai para outra prova que você achar que faz sentido, então, né? Gente, vamos fazer assim, vamos combinar dessa forma. Quem está com dúvida se aceita, se não aceita, endorsement, validação, vai no perfil da Monique, tá? E pesquisem lá. Que vai ficar mais fácil. Eu posso te mandar o print também, se você quiser botar nos stories. Reposta. Isso. Vamos fazer dessa forma que vai ser a melhor estratégia. Monique, no seu entendimento ali, qual o nível de inglês necessário para a gente ser aprovado no TOEIC em todas as habilidades, levando em consideração as notas, Visa Screen ou Visa for Nursing? É interessante, né? Porque quando a gente vai olhar a tabela de notas, né? Quando a gente fala do listening e reading, o nível de inglês é B1. Porém, quando a gente vai para a parte do speaking, o nível de inglês é B2. Então, o que eu posso dizer para as pessoas não é que o B1 não vai conseguir o speaking que precisa, porque existem outras questões por trás também. Por exemplo, o emocional é uma coisa muito importante também, né? Mas eu diria que B1 e B2, né? Se a gente for olhar friamente o que é a nota requerida e qual é o nível de inglês que o próprio TOEIC traz para gente, para o listening e reading é um B1 e para o speaking é um B2. E para conseguir a nota exigida, assim, qual seria a nota exigida? Porque eu até ia perguntar a nota exigida para validação, mas isso varia de estado para estado, tô certa?
Nota para validação em relação ao TOEIC, porque o Visa é uma coisa, né? E a validação é outra. Sim. Então, A maioria dos estados, elas seguem o que o Visa traz, né? Tem um estado, que se eu não me engano é o Nebraska, que pede mais do que o Visa, que é somente na skill do Listening e Reading, que ao invés de 725 pontos, pede 780. Mas, no geral, se a pessoa se basear no que é exigido para o Visa, que é 725 no Listening e Reading, 160 no Speaking e 150 no Writing, a pessoa consegue a prova, a não ser que esteja indo para o Nebraska. Aí realmente vai ter que melhorar a nota do Listening e do Reading. Então, vamos recapitular. 725 para o Listening e Reading, 160 para o Speaking e 150 para o Writing. Isso. Entendi. Pegou aí, né, galera? E aí, como é que fica, né? Esse 725 no Reading e no Listening é equivalente a um B1. 150 e o 160 é o equivalente a um B2. Entendi. Tá? Tá bom. Meu documento E essa é a nota exigida por grande parte dos Board of Nursing e também para o Visa. Isso. Entendi. Tirando Você... Nebraska, tá? E tirando o Nebraska, viu, gente? Que ela já falou que o requerimento de Nebraska é diferente. Você já falou aqui várias vezes, mas só para reforçar. Quantas sessões, então, existem na prova do TOEIC e qual é o tempo requerido para essas sessões? Tá. Deixa eu abrir aqui para não falar besteira para vocês. Vamos lá. O Listening Reading, a gente tem 200 questões e a gente tem 2 horas para fazer essa prova, tá? A parte do Listening, ela é dividida em 4 partes, tá? Então, a gente tem 4 tipos de exercícios, 4 sessões com exercícios diferentes, tá? E aí, automaticamente, ela vai aumentando a dificuldade, o nível, né, de dificuldade da prova, aonde você tem 100 questões nessa parte do listening, tá? E na parte do reading, você também tem 100 questões e também são 4 sessões com níveis diferentes de questões. Eu tenho um documento que eu fiz onde eu esmiucei cada parte da prova do TOEIC. Quem tiver interesse, eu tenho um grupo no Telegram que é TOEIC para enfermeiros. Ali consegue baixar o PDF, não só das provas dos estados, né, que aceitam, mas também da estrutura da prova. Então, se alguém ficar com alguma dúvida aqui, porque se eu for ler cada partezinha, falar de cada questão, eu não sei se vai fazer muito sentido, mas só para entender. Então, a gente tem 100 questões do listening e 100 questões do reading. Lembrando que essas 100 questões, de cada habilidade, ela é dividida em 4 partes e cada parte ela é mais difícil do que a outra. E aí eles têm várias modalidades, né? Começa fácil e vai dificultando. Como 90% das provas de proficiência são, gente. Isso aí não é uma questão do TOEIC. As provas de proficiência, de uma forma geral, fazem isso. Começa tranquilinho e vai apertando na medida que vai passando. Exatamente. Para o listening, a gente tem 45 minutos, né? Então, ali não tem a questão do controle do tempo, que nem a gente falou, né? Porque vai tocar o play ali, você vai... Não ouviu, pula pro próximo. Não fica pensando muito no que não fez, não. Porque senão perde o andar da carruagem, porque não vai pausar. Você não tem como pausar a prova. Do áudio, né? Você se perde dentro do áudio, né? Uhum. Exatamente. Se for, vai e não olha para trás. E para o reading, a gente tem esses 75 minutos para fazer. Então, somando os dois, a gente tem aí 2 horas de prova. Entendi. Então, são 45 minutos para o listening e 75 para o reading. Exatamente. E a junção dos dois, ele dá o score que a gente precisa, né? Tá. Então, por exemplo, o score máximo do listening e do reading são 990 pontos. Uhum. Se a gente for focar, vamos manter o score que a gente precisa tanto para os visas, né? Seja o Visa for Nurse ou o Visa Screen. A gente precisa de 725. Então, é um score alto, não é pouca coisa, não. Tá? Quando a gente tem acesso à tabela da junção das notas, você começa a perceber que você precisa acertar 75% em média, eu fiz o cálculo, 75% em média de cada habilidade,
tá? Então, se você fosse pegar assim, eu quero manter um equilíbrio nas duas skills, no listening e no reading. Quanto eu preciso acertar? Quantos por cento da prova eu preciso acertar em cada habilidade? Gira em torno de 75% ou mais. Então, você começa a perceber que ela é uma prova mais amigável, mas ela é uma prova que exige também, né? Não adianta você acertar 50% da prova que você não vai conseguir passar. Você tem que acertar ali as duas skills em torno de 75%, porque a soma deles vai te dar o seu score final, né? Entendi. E o speaking, como é que funciona a sessão do speaking? O speaking são 20 minutos, tá? São 20 minutos, então é no computador, é importante as pessoas terem... Não é uma pessoa na sua frente, é igual tá? Então, né? Você grava. Você grava ali. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz a prova, eu fiquei super nervosa, que eu achei que não estava gravando. Apesar de você fazer o teste no início, né? Você faz o teste antes de iniciar a prova, então você fala uma frase, você bota para escutar, para ver se gravou e tudo mais. E aí é que eu falo que o emocional, ele é muito importante nessa hora, porque olha só, eu, doida, comecei a achar que o negócio não estava gravando. Aquilo ali me deixou nervosa, né? E na primeira tentativa que eu fiz, eu tirei 150, né? Nossa, faltou pouco para eu conseguir os 160. Foi raspando. E eu nervosa lá, achando que o bicho não estava funcionando lá, né? Mas estava funcionando e veio minha nota. Mas o speaking em si são 20 minutos e são 11 questões, tá? Então, são 11 questões, onde a questão 1 e 2 são iguais, tá? Questão 3 e 4 são iguais. Depois vem questões de uma mesma parte da prova, 5, 6 e 7. E aí sempre assim, mais difícil, cada vez mais difícil, né? Depois a gente tem numa única conjunto da parte da prova, a gente tem a questão 8, 9 e 10. E a última, que é a mais difícil de todas, é a questão 11, que é a questão-chave, tá? Da mesma forma que no IELTS a gente tem um monólogo de 2 minutos, no TOEIC a gente também tem um monólogo, só que é de 1 minuto, que seria a questão 11, que é a mais difícil, né? E que é a que vai garantir a sua nota, porque se você for bem durante a prova e na última questão você não entregar, gaguejar, falar uma coisa que não tem nada a ver com nada, parar antes do tempo, não adianta você ter ido bem nas outras questões, porque você não vai conseguir a pontuação, tá? Porque a última questão ela tem um peso maior e ali é onde querem ver o seu inglês, né? Então você vai ficar falando ali por 1 minuto. Essas perguntas, Monique, são, de uma forma geral, sobre o quê? São questões pessoais, são questões gerais do mundo? É sobre o quê, assim, de uma forma geral? O que a gente espera nesse speaking? O como se faz, você já explicou, mas assim, o que esperar? Tá. O que esperar do TOEIC, né? Porque o TOEIC, como todas as provas de proficiência, também tem a questão da sorte, né? Cair um tema que você de repente gosta de falar. Eu sempre falo com a Lise, né, que é minha parceira nesse projeto, eu falo, cara, se pudesse cair viagem para mim o tempo inteiro, eu tava ótima. Eu sei falar de viagem com uma beleza. Mas a gente tem o fator sorte, né? Então a gente está falando assim, o TOEIC ela é uma prova muito focada em contextos profissionais de empresa, né? Então, assim, é muito comum numa descrição de prova cair uma foto, uma descrição de foto, né? Cair uma foto de uma pessoa no escritório trabalhando. É muito comum isso. Então, essa parte de business é muito presente. Mas não é só business, né? Então, pode cair questão de compras. Então, estou te ligando para fazer uma entrevista sobre compras na região. Você é uma pessoa que consome muito? Então, assim, eles podem ir para essa parte de consumo também, de shopping, né? Vai para a parte de lazer, de viagens também. Que mais? Eles têm vários contextos. A parte de família também, do que você gosta de fazer em família. Então, eles podem... Pode cair um pouquinho de tudo. Uma coisa que eu achei interessante é a possibilidade de cair sobre business, né? Porque a IELTS a gente não vê isso. A IELTS é uma questão mais, assim, do dia a dia, da vida pessoal, e vai ter uma questão, assim, né? Às vezes vai ficando um pouco mais complicada, mas, assim, é mais ligada a gostos, preferências, a vida geral ali, né?
A vida. A vida geral, então pode cair tudo. Pode cair meio de transporte, você falar sobre o meio de transporte na sua cidade, pode cair questão de procura de emprego, então como é procurar emprego para você? Comente um pouco sobre isso, vamos supor na última questão, entendeu? Eu me lembro que teve uma questão minha na última que foi assim, na minha prova. Você recebeu uma promoção no seu trabalho. Você acha importante, antes de aceitar essa promoção, conversar com a sua família sobre essa nova oportunidade? E aí eu tinha 1 minuto para ficar falando sobre isso, entendeu? Na verdade, 1 minuto, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o IELTS. A parte 2 do IELTS, que é a parte que você mais fala, né? A parte do speech ali mais longo, são 2 minutos. E 2 minutos, gente, você fala pra morrer. Você pensa que 2 minutos é nada. Você fala muito em 2 minutos. Então, assim, o fato de ser 1 minuto já te economiza muita coisa para poder falar, né? E essa pergunta, dessa 11ª pergunta, que é a pergunta-chave que você disse, ela te dá mais informações ou é uma pergunta mais seca e você discorre o que você pensa? Ou te fala, ó, você precisa falar sobre isso, isso e isso durante esse 1 minuto, como é parecido no IELTS, que eu sei que você já fez a prova, então você sabe, né? Que a gente tem aquelas questões chaves que não podem faltar no seu speech naquele momento. Essa última questão, eu acho que ela é um pouco mais livre, né? Mas existe uma estrutura de resposta que você tem que dar. Você vai estar trazendo a sua opinião sobre. Então, pode cair você concorda ou discorda, né? Sobre tal coisa. E você vai ter que... E aí, muito importante, dica de ouro no TOEIC, quem vai fazer o TOEIC nessa última questão. Sempre escolha um lado. Nunca fique em cima do muro. Eu concordo por um lado e eu discordo por outro lado. Você confunde a pessoa, né? Então, se eu pudesse dar algumas dicas aqui, né? E especificamente para essa questão que vale muito ponto, sempre escolha um lado. E tem que ter sabedoria na hora de escolher. Às vezes, o lado que você sabe faber não é o lado que você necessariamente concorda. Né, gente? Para com isso. Né? Não tem que ter sabedoria. Não, eu não concordo com isso. Caraca, mas eu sei defender mais, de repente eu tenho mais vocabulário. Tem que falar de outra coisa. Eu entendo. Então, assim, você tem ali um tempo para você se preparar, né? Então, o TOEIC, ele é muito relógio, né? Muito relógio, e isso é importante porque, por exemplo, você tem 60 segundos para falar. Se você entregar 50 segundos, isso vai fazer você perder ponto. Porém, se você começa uma ideia com 55 segundos e você não finaliza ela com 60, você também perde ponto. Então, esse manejo do relógio, ele é muito importante, né? Então, não deixe para começar uma nova frase com 58 segundos. Você não vai finalizar ela, vai parar no meio e isso vai fazer você perder ponto. Então, essas dicas, elas são importantes e é treino, né? É você treinar, é você treinar, é você treinar, é você treinar. Quanto mais você treina, mais você tem ideias para falar de vários assuntos, né? Que nem o IELTS também. A gente tem que treinar, às vezes, onde você quebrou a sua chave? Tipo, caraca, eu nunca parei para pensar nisso em português, vou ter que pensar em inglês. Mas quanto mais você vai treinando, mais vocabulário você vai criando e automaticamente você minimiza o risco de cair algo que você nunca falou na sua vida, né? E ali você tem uma ideia, né? Acho que a grande questão do speaking é o enredo, né? Você criar o enredo ali. Então, o fato do treino te ajuda um pouco nisso, muito, não é um pouco. Você ter ali um enredo para poder falar. Porque quando você não tem enredo, você se perde, você fica nervoso, você não sabe o que vem depois, né? O que você pode estar falando um pouco mais. E o writing? Desculpa, agora só complementando aqui essa questão da questão 11. Então pode ser uma coisa livre, assim, de você dar a sua opinião. Sempre você vai estar dando a sua opinião, né? Mas ele pode também dizer assim, ó, quer ver uma questão clássica também dessa? Para você, uma pessoa que trabalha com vendas, qual das opções abaixo você acha que essa pessoa tem que ter e defenda a sua ideia? Ele vai botar lá. Tem que ser simpático. Letra B, tem que ter experiência profissional. E letra C, tem que entender de tecnologia. E aí você vai olhar aquela questão ali, você já vai ter que escolher um
Ah, eu acho que essa pessoa tem que ser simpática. Pô, o cara vai vender, né? Pô, o cara vai lidar com o cliente. Aí nisso você tem que ter um pensamento rápido, né? Um brainstorm ali que você faça tudo rápido. Vou conectar isso com isso e vou falar isso. E aí você defende. Ah, para vender, na minha opinião, para vender, eu acho que a pessoa tem que ser uma pessoa muito simpática e comunicativa. Tarará, tarará. E aí você vai vender o seu peixe ali mostrando o seu inglês, né? Uhum, uhum. E em relação ao writing, quanto tempo e como que é a questão do writing? Existe partes dentro do writing? É um texto só? Do que se trata o writing do TOEIC? O writing do TOEIC eu gosto mais, né, do que o do IELTS, né? Como eu falei, eu acho que ela é uma prova que ela tenta receber o seu inglês de várias formas e estruturar uma nota, uma pontuação para você. Então, o writing, ele também é dividido por partes e cada parte exige o seu inglês de uma maneira, né? Então, a gente tem 3 partes dentro do writing, tá? O writing você tem 60 minutos para fazer o writing, tá bom? A primeira parte do writing do TOEIC, ela é composta por 5 questões, e essas 5 questões você tem 8 minutos para responder essas questões. E como é que funciona essas questões? Elas vão vir, são 5 figuras que vão aparecer na sua tela. Cada figura ela vai vir com 2 palavras, e você tem que montar uma frase baseado no que você está vendo e utilizando essas 2 palavras que o computador vai te dar. Né? Então, sei lá, aparece lá uma mulher tomando café num restaurante. E aí vai vir lá a palavra woman, coffee. E aí você tem que estruturar uma frase, né? Então você pode falar, né? The woman is drinking coffee. Não, 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 não. Você pode inventar uma frase ali. Então, ali naquele momento, você tem que. A preocupação é a parte gramatical. É óbvio que se você consegue ali trazer vocabulários mais ricos, conjugar verbos sem ser somente no presente, né? Melhorar a sua conjugação, isso vai ganhar ponto também. Mas a estrutura ela precisa estar gramaticalmente extremamente correta, né? Então vocês vão ter 5 questões desse tipo e 8 minutos para fazer. Você consegue ir para frente, você consegue ir para trás. Oi? E é só uma frase. Só você vai fazer uma frase. Se você fizer quanto mais elaborada a frase gramaticalmente, tipo, você vai trazer tipo um perfect ali, alguma coisa, e isso dá um up ali na sua nota. Tipo, se estiver bem encaixada e bem escrita. Sim, se estiver bem encaixada e bem escrita. O que eu digo para os meus alunos monta uma frase que você tem certeza que está correta, mesmo que não tenha 10 milhões de vocabulário. Completa as 5 fotos, porque você pode ir e voltar, né? Ir e voltar nas fotos antes de finalizar os 8 minutos. Completou as 5 fotos, usou todas as palavras, aí sim você volta buscando alguma coisa na imagem que você poderia adicionar uma palavra que você tem certeza que faz sentido ali, que você não vai errar a gramática, e aí você enfeita o pavão, entendeu? Mas pelo menos tem que usar as 2 palavras, tem que ser apenas uma frase e tem que ter coerência com o que você está falando. E não pode errar a gramática, senão você perde ponto. Essa é uma questão fácil, né? Eu acho uma questão fácil, uma questão que à medida que você vai treinando, você vai criando estratégias para você preencher ali na hora. Então, essa seria a primeira parte do writing, que você tem 8 minutos. A segunda parte do writing é você responder 2 e-mails. Então, vão ter 2 e-mails na tela, né? Um e depois o outro. Para cada e-mail, você tem 10 minutos para você responder cada um dos e-mails, tá? E o que é mais importante, sempre vai existir uma imposição para você. Então, no final do e-mail vai dizer assim, responda esse e-mail com uma pergunta e uma sugestão. Responda esse e-mail informando que você não poderá comparecer, descrevendo 2 motivos pelos quais você não irá comparecer nesse evento. Isso tem que ler e ter muito claro e entender o que ele está pedindo. Porque se você responder o e-mail e não atender essa expectativa do e-mail, você já perdeu o ponto, né? E aí você tem 10 minutos para cada. Então, essa parte da prova, você consome aí 20 minutos para fazer essa prova. E tem um óbvio que esse X de palavras? Não.
Antigamente, no TOEIC passado, né, você tinha um número X ali de 70 palavras para você fazer. Nessa parte agora não tem, ele está mais focado que você entregue a resposta e que, obviamente, você entregue numa estrutura de e-mail. Então, por isso que no curso a gente sempre ensina como fazer uma estrutura de e-mail, como você inicia, como você desenvolve o parágrafo, como você finaliza, porque isso conta ponto também. Tá? E aí ali você fica 20 minutos. E a última questão, que são 30 minutos, aonde você vai escrever um opinion essay. Então, diferente do IELTS, onde você tem milhões de possibilidades de você escrever, e você tem que entender a estrutura de cada uma delas, no TOEIC é um opinion essay. Não tem outra coisa, né? Então, a estrutura é aquela. É primeiro parágrafo, 2 de body paragraph, 1 de conclusão, defendendo a sua ideia, ele vai lançar ali uma pergunta e você tem que trabalhar aquela ideia lá e dar sua opinião sobre aquilo ali, né? Você tem 30 minutos para fazer isso e você tem que escrever no mínimo 300 palavras. É mais do que o IELTS. É um texto bem, né? Grandinho. São Tá certo. 300 palavras. Gente, então ficou muito bem explicado sobre a estrutura da prova. Monique, uma pessoa que tem uma disponibilidade de estudo de pelo menos aí 2 horas por dia, de segunda a sexta, para quem está assim, se dedicando ao TOEIC, qual é a melhor estratégia de estudo? Assim, o que é melhor que a pessoa faça para poder conseguir alcançar o objetivo de entender o que é o TOEIC, estar preparado ao final de um determinado período? Como que você acha que as pessoas precisam estudar para o TOEIC? Eu acho que, primeiro de tudo, não só para o TOEIC, mas qualquer prova de proficiência que a pessoa venha fazer, ela precisa entender a estrutura da prova. E precisa entender o que não pode faltar na devolutiva dela. Porque, às vezes, por exemplo, você tem lá, no speaking tem uma seção da prova onde você tem uma figura e você precisa descrever essa figura, né? Então, você tem 45 segundos para você olhar a figura, mentalizar e trabalhar já a resposta que você vai dar e 30 segundos para você devolver a sua devolutiva. Existem estratégias específicas que precisam existir na sua resposta. Se você não faz aquilo ali, pouco provável você vai conseguir a nota da prova, né? Então, entender a dinâmica da prova e aquilo que se requer para que você dê uma devolutiva é primordial, mas isso para qualquer prova de proficiência que você faça. Então, eu acho que no primeiro momento, entender esse passo a passo é extremamente importante, né? De cada questão, o que exige, né? Isso é fundamental, né? No segundo momento, é você investir no General English. Eu acho que muitas vezes, é que nem quando a gente vai construir uma casa. A gente tem que ali fazer o alicerce, né? A gente precisa investir nisso. Não adianta querer ficar, sei lá o quê, não. Então, começar a viver em inglês, né? Então, começar a ver vídeo, começar a escutar música. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo assim, cara, pega uma série que você adora, né? Eu, por exemplo, eu adoro Friends. E aí eu já vi Friends milhões de vezes, então eu já sei toda a história. Pega essa série do Friends, por exemplo, aquela que você gosta, que você já sabe a história, e assiste ela toda em inglês, sabe? No início, bota com legenda, que é bom que você treina, vê como a palavra se escreve também, né? Te ajuda, mas depois sem, para você treinar o listening. Então, assim, e no dia a dia mesmo, você estudando General English, que eu acho que é primordial, né? Eu nunca deixei de estudar, né? Desde quando eu comecei esse processo de validação, eu automaticamente comecei um processo de estudo, né? Eu me lembro que com a Lizzie, e eu tive outras professoras além da Lizzie também, antes de eu ter que estudar para Go IELTS, né? Eu vou falar do que me antecedeu para eu passar no TOEIC, né? Porque a Go IELTS foi para o IELTS especificamente, que eu sou muito grata, porque eu consegui a minha aprovação. Mas eu, além da Liz, eu tive outras professoras também que me ajudaram também nessa construção, né, desse inglês, porque eu tinha muito erro bobo, né? Conjugação e tudo mais, né? E depois a prática. Eu acho que quanto mais... É que nem dirigir, né? Quanto mais você dirige, mais fácil é para você de dirigir. Quanto mais você estaciona o seu carro, treino, mais fácil né? é de você estacionar o carro, né? Então, Se assim... resume a treino.
Ah, eu tenho que descrever uma foto? Então tá bom. Eu vou descrever foto até não poder mais. Eu me lembro uma vez que eu fiquei com a Lizzie descrevendo foto. Cara, eu não aguentava mais descrever foto. Eu falava, Lizzie, eu tô com dor de cabeça. Entendeu? Mas vambora. E aí você pega o que você aprende, você começa a praticar. Putz, essa aqui eu tô legal, essa aqui eu já sei descrever foto. A foto que caiu, eu sei como descrever, né? Depois você vai para as outras habilidades e você vai treinando até você se sentir confiante em fazer a prova. Então, realmente treino, né? Assim, eu não sei te dizer, né? Tipo, 5 vezes por semana, 2 horas. Eu não sei porque cada indivíduo é único, né? Tipo, tem gente que para passar na NCLEX ficou ali um mês inteiro estudando 12 horas por dia. Eu não consigo fazer isso, né? Então, assim, isso é muito pessoal, né? É aquilo que a pessoa tem clareza e consegue perceber do que eu dou conta, porque senão, às vezes, também a gente quer, tipo, a gente sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde. Então, a gente tem que parar com isso e, ok, fulano fez isso, deu certo, ok, mas o que funciona para mim? Será que eu consigo todos os dias estudar 2 horas? Ou será que eu consigo 1 hora de qualidade? Porque a qualidade no tempo do estudo também é importante. Às vezes você fica 5 horas no computador ligado, mas você não está estudando 5 horas. Você tem 1 hora ali de qualidade, entendeu? Sobre essa questão da grama do vizinho, gente, certa vez eu vi uma consideração e eu achei muito pertinente, porque as pessoas, de uma forma geral, elas não mostram os seus déficits, as suas dificuldades. Às vezes, quando você vê uma pessoa que já alcançou um objetivo ou está estudando, às vezes você não está vendo ali o que está por trás. Né? Então, às vezes, a pessoa ela não divide as dificuldades dela com você, ela divide o que está dando certo. Então, a gente cria uma ideia errada de que as outras pessoas alcançam o objetivo e eu não existe isso, gente. Todos nós temos dificuldades, por melhor que seja o inglês ou não. Todos nós temos as nossas dificuldades e questões que precisam ser trabalhadas. Então, não vá na onda de que a pessoa ali alcançou é porque ela é mais bonita que eu, ela é mais inteligente que eu, ela é mais capaz que eu. Não existe isso. Eu acho que o que existe é essa disponibilidade de realmente estar estudando e não foque no outro, foque no seu processo, porque cada um trabalha individualmente seus déficits, né? Sim, sim. Então, E cada um tem uma rotina de trabalho, né? Se você tem filhos, a dinâmica é diferente. Se você dá plantão à noite, a dinâmica é diferente. Então, assim, é óbvio que trocar experiências é aquilo que eu falei no início. É maravilhoso, porque de repente o outro te dá uma dica que você não parou para pensar. Mas eu sempre falo assim: faz sentido para você implementar essa dica? Se fizer, tenta, vê o que vai criar para você essa dica. Né? E aí você ajusta para o seu momento, você ajusta para aquilo que você dá conta, né? E tá tudo bem se você não consegue estudar 2 horas por dia, mas faça do seu estudo, traga para ele qualidade. Né? Assim, tem uma técnica, por exemplo, que eu adoro, que é a técnica do Pomodoro. Né? Eu acho que é importante você estudar um pouco e parar 10 minutos e fazer uma coisa que não tem nada a ver com nada, sabe? Para dar um, tipo, um desligar, apagão na mente né, a chave ali no momento. então, assim, é uma técnica que eu utilizava, tanto para o NCLEX quanto para o inglês, quando eu estava estudando sozinha. Não, eu botava no despertador, eu preciso parar e fazer uma outra coisa por 10 minutos que não tem a ver com isso. Então, cada um vai vendo aquilo que faz sentido, né? E que funciona para si, né? Monique, em relação à estratégia de administração do tempo, o que você acha que é interessante que as pessoas façam enquanto elas estão executando a prova? Lembrando que, né, tirando o listening, que você não tem ali controle, simplesmente o áudio toca, todos os restantes, né, das outras sessões precisa de administração do tempo. Então, assim, qual estratégia que você acha que a pessoa precisa ter para conseguir executar a prova dentro do tempo oferecido pela banca? Eu acho assim, quando a gente vai, por exemplo, a parte do reading, né, que é uma das partes mais difíceis de você manusear o tempo, né? Ali a gente vai estar lendo muitos trechos de texto. Então, o que é que faz uma pessoa talvez ter dificuldade de ler e de interpretar um texto? É porque ela não tem o costume de ler e de interpretar texto.
Então, sabe aquele alicerce? O que vai te ajudar no manuseio da dinâmica ali da prova vai ser, será que você não está na hora de começar a colocar a leitura de inglês na sua rotina? Eu, na minha época, quando eu estava estudando para a prova, eu comprei um livro de um assunto que eu gosto muito, né? Você sabe que eu sou terapeuta sistêmica e energética aqui no Brasil, né? Então, eu peguei um livro disso e aí tinha a versão em inglês. Óbvio que eu comprei a versão em inglês, eu não comprei a versão em português. Falei, aqui já começa o meu estudo de inglês. Porque lá na frente eu sei que eu vou ter muitos textos para ler e que eu preciso ter uma estratégia rápida ali para poder interpretar. Tem textos que a pessoa não precisa ler o texto todo. Vai para a questão, perceba o que está pedindo, e aí também existe uma ordem do que está sendo pedido ali. Então, quanto mais você exercitar isso, mais fácil vai ser de você manusear o tempo, né? Por isso que fazer o simulado é muito importante também. Você fazer simulados para que você perceba esse pulo do gato, do tipo, tá me pedindo isso, então eu não vou perder meu tempo fazendo aquilo ali, né? Porque ali na hora, se você for parar para ler todos os textos, não vai dar tempo. Você não vai conseguir fazer isso em 75 minutos, porque a prova é grande. São 100 questões, entendeu? A parte final da prova são questões baseadas em 3 textos. Então, óbvio que não são textos acadêmicos, tipo IELTS, não é isso, tá? Então, são recortes, às vezes é uma coisa de jornal, um e-mail que foi enviado e, sei lá, uma nota de alguma coisa. São 3 textos diferentes, mas que vão existir perguntas dos 3 textos, né? E aí, à medida que você vai respondendo, tem mais a ver com o primeiro texto, com o segundo e com o terceiro. E aí você vai manuseando o seu tempo. Com relação ao tempo no speaking, né, e no writing, de fato, ficar muito atento ao relógio, né? Aquilo que eu falei. Ali, o tempo, ele é crucial em você não entregar de menos ou parar no meio da sua entrega. Porque isso desconta ponto. E cada parte da prova tem um quantitativo de tempo específico que você fala. Então, por isso que o entendimento da prova ela é necessária, né? Então, por exemplo, a primeira questão da parte do speaking, você tem que ler 2 textos em voz alta. Então, você tem um tempo para se preparar e você tem um tempo para devolver esse texto, né? Então, você não pode correr muito, você não pode falar muito lento, mas ao mesmo tempo você tem que entregar aquele texto naquele tempo. Se você não conseguir, não é bem uma resposta, é uma leitura. Eles estão olhando, eles estão analisando a sua pronúncia, no caso, né? Se você pronuncia corretamente aquilo que você lê. Que interessante, é muito diferente, gente. É muito diferente. Ali vai entrar, ó, entonação, como é que fala em português? Quando você lê, tipo, você não vai falar how are you, né? Você junta, conectividade, sabe? Conectividade, né? Conectividade das palavras, né? Fala, né? Então, ali vai ter o connected speech para ver como é que você tá, vai ter entonação, vai ter o stress da palavra, né? Uma coisa é você falar address, outra coisa é address. Uma é o verbo e o outro é o nome. Então, isso conta ali na hora também. Então, é muito interessante que quando a gente dá essa aula, né, eu e a Liz, as pessoas falam, caraca, eu nunca parei para pensar nisso. Que eu tenho que prestar atenção em como eu falo, né? Então, assim, é muito interessante porque você vê que o TOEIC, ele vai, no speaking, ele vai te dando várias possibilidades de você mostrar o seu inglês. E eu acho que é por isso que talvez está caindo no gosto dos enfermeiros. Entendeu? Porque você fala, caraca, eu posso ler um texto, no outro eu vou descrever uma figura, no outro eu vou participar de uma entrevista pelo telefone. Vou descrever uma frase, né? Tipo, vou descrever uma figura com uma frase. No writing eu vou escrever uma figura com uma frase usando 2 palavras que eles vão me dar, eu vou responder um e-mail, né? Então, assim, a gente vai percebendo... É mais próximo da nossa realidade, né? Assim, pelo que eu tô percebendo, porque gente, eu tô conhecendo o TOEIC junto com vocês na live, honestamente. E quando eu chamei a Monique pra gente bater esse papo, eu realmente, assim, TOEIC, eu não sabia de nada sobre TOEIC, eu sabia que tinha 4 sessões. E assim, então eu tô descobrindo junto com vocês, né, essa questão. Então, assim, é muito diferente, pelo que eu percebo, essa questão de ser a proximidade com a realidade, né? Então, isso é muito interessante. Monique, agora a gente já tem falado, você tem falado sobre a forma como você trabalha os seus alunos e tal. Fala um pouquinho pra gente sobre o curso do TOEIC Sem Mistério, assim. O que o curso
oferece? Assim, o que é o curso mesmo do TOEIC Sem Mistério? Tá. O TOEIC Sem Mistério foi idealizado por mim, né? E aí, obviamente, eu não sou professora de inglês. E aí eu pensei, nossa, quem poderia vir comigo, né, nessa jornada? E aí foi quando eu convidei a Lise Vieira, que foi e continua sendo minha professora, porque apesar de eu ter já passado em tudo e tudo mais, a gente continua tendo aula, né? Eu faço 2 horas semanais com ela. Para melhorar cada vez mais o inglês, e aí eu a convidei. Eu falei, olha, eu estou pensando, tive essa ideia, eu acho que vai ser bacana, eu quero trazer um curso acessível financeiramente para as pessoas, porque é um processo que a gente gasta muito, né? Então, eu queria trazer um produto de qualidade, um produto acessível, um produto que eu pudesse trabalhar as 4 habilidades, porém, com um foco muito grande no writing e no speaking, né? Por quê, Monique? Porque o listening reading, a gente tem muitas plataformas para trabalhar isso, e à medida que você vai trabalhar o General English também, você vai melhorando isso. Isso não quer dizer, Ana, que no preparatório não tem a parte do listening e do reading. Tem sim. Porém, quando eu estava no meu momento de estudo, eu percebi que eu não tinha coisa estruturada para o writing e para o speaking. Então, a minha ideia desde o início foi como eu posso trazer um produto de qualidade onde eu vou trabalhar essas habilidades, principalmente a habilidade que mais reprova. Se você participar dos grupos de TOEIC, você vai ver que as pessoas não reprovam listening e reading. As pessoas reprovam onde? No speaking. As pessoas reprovam no speaking. Entendeu? Significa que as pessoas são normais, só isso. E aí eu quis trazer, eu quis esmiuçar cada parte da prova. Então, vamos lá. Para trabalhar o Listening e Reading, a gente tem uma plataforma, eu tenho uma parceria com uma plataforma da Up Language, onde o aluno que adere, né, o TOEIC Sem Mistério, já tem acesso a essa plataforma por 3 meses. Nessa plataforma, ele vai contar com 10 simulados, e fora isso, dentro dessa plataforma, você tem folhas com vocabulários de todos os níveis de inglês para todas as áreas que o TOEIC pode abranger. Então, você vai ter lá uma folha de viagem, uma folha de escritório, uma folha de 10 mil coisas, né? Onde você vai ganhar o seu vocabulário, onde você pode estudar vocabulário, ganhar vocabulário e praticar ali o listening e reading, tá? É uma plataforma que, ao meu ver, é mais difícil até do que a prova, né? Especificamente, então é bom. Quando a gente estuda com mais difícil, você está mais preparado para o dia da sua prova, né? Então, o aluno já recebe isso. E eu estruturei a aula ao vivo, com a professora Lise, em 7 encontros, cada encontro de 2 horas. Então, a nossa primeira aula, ela é sobre o writing. A gente começa pelo writing, a gente não começa pelo speaking. Então, ali a gente já trabalha toda a estratégia da prova, e a gente já passa um dever de casa para o aluno, né? Porque a gente precisa saber de onde esse aluno está saindo. Será que esse aluno sabe escrever uma redação, um opinion essay? Será que esse aluno sabe responder um e-mail? Né? Então, esse aluno, ele tem, dentro do nosso cronograma de estudos, ele envia para a Lise uma redação e um e-mail, já para ela poder dar uma devolutiva, para poder perceber da onde que esse aluno está saindo, o que ele pode melhorar, né? As 5 aulas seguintes, o nosso foco ele é total no speaking, porém por partes. Então, no nosso primeiro encontro, a gente vai trabalhar só a questão 1 e 2 da prova. No nosso segundo encontro, a gente vai trabalhar só a questão 3 e 4 da prova. Monique, você passa 2 horas falando só sobre leitura de texto? Só sobre leitura de texto, como que lê um texto, como que fala, por que fala, como se pronuncia um verbo, porque isso faz parte, isso conta ponto, sabe? Então, não adianta, eu sempre falo aos meus alunos, não subestime as partes do prova do TOEIC, né? Estude o máximo que você puder para que você... Se ali é a parte fácil da prova, você tem que tirar 100 ali, meu filho. Vambora, entendeu? No sentido de, vamos aprender como a gente fala, porque é difícil às vezes. Eu tenho dificuldade às vezes. Eu tinha super dificuldade de pronunciar, por exemplo, o ED no final de um verbo no passado. Que não se pronuncia. Demais! A gente quer colocar o ED e às vezes é só um D no final, não tem o E.
Às vezes é um T, às vezes é um som de T, não é um som de D. É, Isso a gente só uma marcadinha ali no final. E toma cuidado que às vezes a gente abstrai aquilo ali e a palavra sai do passado e volta para o presente. Sai do participo e volta, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Eu concordo com Exatamente. você. Então, a gente fica ali 2 horas focando ali na como é uma leitura de texto, né? E, obviamente, é tudo uma casadinha, né? Ao longo das aulas ao vivo, a gente vai trabalhando gramática também, que vai ajudar na parte do listening e reading também, tá? E então, a gente divide esses 5 encontros. Cada encontro é uma parte da prova do speaking, então a gente esmiuça bastante essas partes. E o nosso último encontro também é uma aula de writing, onde a gente dá mais conteúdo gramatical até, e o aluno também faz uma produção textual para poder mandar para a professora para que ela possa corrigir, né? Então ele ficou aí 14 horas tendo aula com a gente, fora a plataforma do Listening Reading, né? Que está sendo ali rodando concomitantemente. E faz mais uma entrega de um e-mail e de uma redação também, né? Fora isso... Tempo de curso, assim, quanto tempo de curso, de uma forma geral? Você já falou que a plataforma do Listening and Reading são 3 meses de acesso, então, esse daí a gente já sabe. Mas, assim, quanto tempo de curso? Os nossos encontros, eles são 14 horas, né? Então, temos 14 horas de aula gravada. Fora isso, a gente tem um grupo do Telegram da turma que é formada para que a gente possa tirar dúvidas ali e também mandar conteúdos extras. Às vezes, a gente acha alguma coisa interessante, a gente bota ali para o aluno. Gente, ó, uma plataforma aqui gratuita. Use essa plataforma também para complementar o seu estudo. Fora isso, cada aula, ela vem junto com o workbook, que eu e a Liz a gente montou. Então, cada aula, o aluno recebe ainda um material extra com exercícios focados naquela aula. Então, ele vai fazer, já vem com gabarito, para que ele tenha facilidade de fazer os exercícios e já checar o gabarito, né? Reforçando. Então, a ideia da estrutura do curso é uma aula na semana, você tem aquela semana para você trabalhar aquele conteúdo. Então, você revisa a aula. Isso, é uma aula por semana. Isso, é um encontro semanal. E aí, no final da aula, eu mando, né, por e-mail o workbook para que ele possa trabalhar naquela semana, aquela atividade. E aí, na outra semana, assiste o vídeo ao vivo, ou então assiste a gravação, recebe o workbook, trabalha, e assim a gente vai construindo esse aprendizado. E fora isso, né, a Lizzie, além de professora de inglês, ela é psicóloga, né? E eu, além de enfermeira, sou terapeuta. Então, a gente ainda dá 2 aulas de bônus, mas com foco na saúde emocional e na inteligência emocional. Porque não existe falar de prova de proficiência, ainda mais nesse processo de imigração, sem falar da saúde emocional dessa pessoa, desse indivíduo que está fazendo essa prova. Não tem como. O nosso emocional, ele influencia diretamente nos nossos resultados. Então, eu e Liz, a gente quis trazer esse olhar também para o nosso preparatório, onde não é somente o inglês, né? Então, a gente vai ter agora a primeira aula da Liz, de inteligência emocional, que vai ser agora quinta-feira, e a minha aula vai ser na semana que vem. Então, apesar de as aulas de inglês já terem terminado para essa turma, a gente ainda tem mais 2 encontros para falarmos sobre inteligência emocional, né, e dar esse suporte para as alunas no que for necessário com relação aos estudos delas que ainda estão acontecendo, né, porque tem alunas que estavam fazendo plantão no dia da gravação, não tinha como gravar, então estão acessando ainda. Então, a gente se coloca disponível, obviamente existe um prazo ali, né, que as alunas são avisadas, então a gente ainda está aí caminhando junto, por isso que me mandaram mensagem ontem, antecipa a turma do dia 7, antecipa. Eu falei, não tem como, porque acabou a aula de inglês, mas a gente ainda está com essas alunas, né, a gente não abandonou essas alunas, acabou, tchau, não quero mais saber de você, né, a gente ainda está ali nas aulas de inteligência emocional, a gente ainda está ali na parte de correção de exercício, de quem ainda não entregou, então eu não tenho como abrir uma outra turma, né, antes de concluir, né, esse momento. E essas aulas são em grupo ou individuais? Essas
aulas são em grupo, a gravação a gente marca o dia, participa quem pode participar, né? Então a gente lança ali a data e aí a gente coloca, acontece via Zoom, e logo em seguida a gravação ela é disponibilizada para aqueles que não puderam estar ao vivo com a gente. Ok. No caso de nível de inglês, existe alguma exigência de nível de inglês para os alunos? Tipo, uma pessoa que tem um nível mais básico, A1, A2, consegue acompanhar a turma ou você já solicita que a pessoa já tenha um nível de inglês alinhado com a prova, que seria B1 e B2? A gente orienta, né, para uma questão de responsabilidade, né, eu acho, ter aí um nível de B1, né? Ah, mas eu acho que eu acabei de entrar para o B1. Ok, não tem problema. Porque, de repente, o aluno vai chegar para a gente com um A1, né? Ele não vai acompanhar. Não adianta, não adianta. Ele ainda tem que trabalhar um pouco mais no alicerce dele, né? Então, assim, e aí às vezes as pessoas me perguntam, onde é que eu faço isso? A Lizzie tem os projetos dela fora do TOEIC Sem Mistério. Então, quem tiver interesse pode procurar a Lizzie também para esses projetos fora do TOEIC, que ela também dá. Porque eu acho que não faria sentido, eu acho que não faz sentido eu pegar o dinheiro de uma pessoa de A1, a pessoa não vai aproveitar. É responsabilidade, né, Monique? A É gente tá aqui para ajudar, responsabilidade. não é para lesar ninguém, né? Sim. Então, Então, assim, não adianta. Então, assim, aí eu sempre falo, eu falei, mas eu tenho A2, eu acho que daqui a pouco você vê um. Falei, cara, bota sua conta em risco. Se você acha que faz sentido para você, tá tudo bem. Mas a gente orienta, esteja ali no B1, né? Que já consiga se expressar, que já consiga falar alguma coisa. Óbvio que comunicar não de vai ser alguma forma. fluente, mas que você saiba ali, né? Porque a aula ela é toda em inglês. A Alice não fala português. Quem fala português na aula sou eu. Que às vezes eu sou enxerida e aí eu levanto a mão para poder explicar alguma coisa da prova, para poder dar uma dica. E aí eu acabo falando em português, que as dicas é mais fácil a gente assimilar em português. Mas a aula toda ela é em inglês com a Alice. Entendeu? Então, Você assim. já, na verdade, você já até deu uma palhinha do que eu ia perguntar mesmo, seria sobre o General English. Você falou que a Liz, ela trabalha em paralelo, né? Ela tem as atividades dela, e aí entraria o General English nesse contexto, né? Então, as pessoas que necessitam de General English conseguem entrar em contato com a Liz e desenvolver essa parte com ela primeiro, se for necessário. Seria isso, né? Sim, seria isso. Quem tem vontade, Monique, eu tô no A1, eu quero fazer seu curso, mas mais lá na frente. Com quem eu desenvolvo? Eu vou indicar a minha parceira, né? Aquela que embarcou comigo no meu sonho aqui. Então, mas eu sempre digo também, eu sou muito verdadeira também, muito. Eu sempre digo que o nosso coração diz aquilo que a gente precisa, né? Então, assim, eu indico a Liz me ajuda até hoje, a gente continua fazendo não só parceria, mas ela é minha professora também de inglês, né? Quem gostar da energia da Liz, conheça o perfil dela, ela até botou aí, ó, Brain Language. Brain Lá, Language, gente, essa isso. energia da Liz, conheça, vê se você se simpatiza com ela, porque eu acho que também tem que existir essa conexão, percebe? Conexão. Tem que olhar para a Monique e falar, caraca, eu acho que a Monique me Deu passa match. confiança, eu acho que eu vou fazer o curso dela, porque senão não adianta, sabe? Tem Então, que dar match, tá certo. É verdade. Monique, a gente está quase já no final, né? A gente já exauriu de perguntas, mas as duas últimas perguntas aqui para a gente poder finalizar. Qual a dica que você daria para quem está aqui conosco hoje, ou para quem vai assistir essa live que a gente vai deixar gravada? Qual dica que você daria para quem está pensando em fazer o TOEIC? a primeira dica tenha clareza se o estado que você está indo aceita o TOEIC. Eu acho que todo esse projeto que a gente escolheu para nossa vida, né, Ana, ele tem que ser estratégico. E nessas horas eu penso muito friamente nas coisas e a gente precisa trilhar aquele caminho que a gente percebe que é mais leve e mais fácil para a gente. Então, eu acho que a dica que eu dou, primordial, assim, que faz sentido, eu acho, é a gente perceber. Às vezes as pessoas me procuram. Uma pessoa ontem à noite me mandou um WhatsApp e falou: eu prefiro passar logo para o IELTS e depois procurar um sponsor.
O meu ponto de vista é o contrário. Eu acho que se você puder arrumar um sponsor primeiro, depois você tem a possibilidade de você perceber qual é a prova que é aceita para aquele estado. Mas esse é o meu ponto de vista. Não é porque eu quero vender curso, não é isso, que é o que eu falei. O aluno vem baseado na nossa energia, ele não vai vir, né? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica veja o estado que você está indo. Porque tem gente que já tem muito claro na cabeça. Eu só me mudo para os Estados Unidos se eu for para a Flórida. Tem gente que me procura e fala isso. Então, se você vai para a Flórida, será que vale a pena você investir no TOEIC? Estuda as duas possibilidades de prova, ou até mais, porque a Flórida tem muito, e depois você escolhe com tranquilidade e sabedoria. Eu acho que a gente tem que ser muito estratégico nessas horas, porque poupa dinheiro, poupa tempo e poupa saúde mental, né? Então, eu acho que a minha dica seria essa. Trace um caminho que seja realmente um caminho de mais facilidade. Às vezes as pessoas já me mandaram assim, mas às vezes a facilidade não vai fazer eu aprender o inglês que eu tenho que aprender. E aí eu respondi para a pessoa que eu tenho intimidade. Eu tenho intimidade com a pessoa e falei assim, na verdade o inglês a gente só vai aprender quando estiver lá. É uma ilusão achar que a gente vai sair daqui fluente e sabendo de tudo. O inglês a gente vai aprender quando a gente estiver lá. Isso eu falo com total propriedade porque eu já morei fora. E eu morei fora num país que falava espanhol. E que eu saí daqui com nível avançado de espanhol. Mas a gente só aprende quando a gente está lá. A grande verdade é essa. Então, se a gente pode trazer uma determinada facilidade, uma possibilidade, né, que vai ser mais fácil pra gente, Monique, eu gosto de facilidade. E de tranquilidade e de sanidade mental. Eu sou desse aspecto, entendeu? A gente cria uma situação de estresse pra gente mesmo, né, gente? Assim, e por si só, o processo já é estressante, né, Monique? Tem muita coisa envolvida no processo. Porque é um processo, a menos que a pessoa, assim, não tenha ninguém que precise migrar com ele, o que não encaixa na minoria do perfil, né? Porque por mais que você vá sozinho, às vezes você não vai migrar com sua mãe e seu pai, mas o estresse traz todo para sua família, né? Então o sonho seu costuma ser um sonho compartilhado, seja com seu marido, esposa, filhos, ou seja com seus pais, com as pessoas próximas de você. Então existe uma expectativa muito grande daquilo que a gente se propôs a fazer, e é um projeto grande, um projeto de vida, né? E tudo aquilo todo o significado daquilo para a gente e para nossa família. Então, assim, evite de trazer um estresse extra, porque o processo já é estressante o suficiente, né? Então, tem que ter muita clareza daquilo que realmente você se propõe a fazer, né? E a outra dica que eu dou é aprender a descansar, sabe? É um processo que exige muito de nós e às vezes a gente precisa saber descansar e recalcular a rota, sabe? Estudei dessa forma, não deu certo. O que é que eu posso fazer de diferente? Vou fazer isso de diferente aqui agora e vou testar isso. Não passou de novo? Tá tudo bem. Chora, o que tiver que chorar, que é importante também isso. E depois o que é que eu vou fazer agora de diferente? E tá tudo bem, sabe? Eu fiz o IELTS 3 vezes. O speaking do TOEIC eu fiz 3 vezes também, tá? Porque na segunda vez que eu fui fazer só o speaking, menina, a última questão que apareceu pra mim, sabe quando dá um branco e você congela? Sei. Congelei. Aconteceu comigo na prova do IELTS. Gente, eu olhei pra questão e eu falava, meu Deus, por que eu não vou falar essa questão? Menina, eu sei o que é isso. Eu sei. Eu saí da prova do speak, eu queria chorar. Eu falei, eu posso deve achar que eu sou uma retardada. Não é possível. E eu tava tão confiante, porque eu tinha ido muito bem na prova toda. Quando chegou na questão 11, eu congelei. Eu saí da prova, eu liguei pra Liz e falei assim, Liz, eu não passei. O que aconteceu? Eu falei, eu congelei. Eu não sabia o que falar. Eu falei uma coisa e eu repeti o negócio que eu tinha falado. E no final eu falei nada. Você não sabe o que falar. Aí você começa a se repetir e fala nada com nada. E o cara tá assim pra você, ó. Mas aí eu pensei assim, eu falei, bom, mas a minha prova toda foi melhor do que a primeira. Na primeira eu tirei 150, então vai que foi, né? Quando eu recebi o resultado foi 140. Aí eu falei, putz, grito. Do que a primeira, né?
entendendo. Aqui, gente, mas olha, é aquele negócio tipo de chorar, se recompor e vai de novo, entendeu? Vai de Porque novo. é muita coisa envolvida, gente, o estresse é muito grande, então acontece nas melhores famílias, entendeu? Até quem tem um inglês melhor pode chegar lá e dar um branco. O nervosismo faz cada coisa com a gente, que assim, é impressionante. Não, então assim, é aprender realmente a levantar, sabe, e seguir. E é tudo no tempo de Deus, eu acredito em Deus, então assim, eu acho que às vezes a nossa mente quer uma coisa, mas a nossa jornada e a nossa caminhada é necessário outros caminhos, sabe? Assim, tipo, é o que eu falo, eu falei com a Thaís da Go IELTS, né? Quando eu me parei na Pensilvânia, tendo que fazer, eu falei, caraca, eu sou a rainha do TOEIC, eu sou aquela que defende o TOEIC, mesmo antes de ter o curso do TOEIC, eu defendi o TOEIC, né? E me deparei tendo que me preparar para o IELTS, eu falei com a Thaís no final, nas últimas aulas que eu tive com ela, eu falei assim, cara, eu sou extremamente grata, porque era necessário isso para o meu processo de alguma forma, algo muito maior que eu nem sabia que era, entende? Então, assim, tudo que acontece, que maravilha seria se a gente fosse aprovado de primeira, né? Eu quero muito que as minhas alunas, que a gente está finalizando agora, sejam aprovadas de primeiras e o curso ele foi desenhado para que isso aconteça. Porém, existe uma energia, um esforço que é requerido de cada aluno, né? Então, o autoconhecimento e o entendimento das suas limitações é extremamente importante. Às vezes, quer ver uma coisa que acontece muito? A ansiedade de fazer a prova, de qualquer momento, eu preciso Você fazer essa prova. superestima a sua capacidade, às vezes, Eu né? preciso Superestimar. Eu vou fazer em agosto, dia 8. Eu tenho que fazer essa prova. Calma, você realmente precisa fazer essa prova dia 8? Ou será que você tem um tempo maior para você se preparar? Se não for uma demanda do sponsor, às vezes, porque existe a demanda do sponsor, às vezes, que você tem um prazo ali, respira, calma, conheça a prova, perceba onde você pode melhorar, vai construindo General English e tal, e não sei o quê. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento, eu acho, né? Não E entender a prova é existe muito importante. atalho, gente. Eu acho que isso que tem que ficar claro pra gente, que não existe atalhos. A gente pode até optar por aplicar para Montana, que é o que a grande maioria faz, por causa do NCLEX, que tem uma exigência de inglês menor. Você consegue, logicamente, gente, uma das primeiras habilidades que a gente desenvolve é o reading, né? Então a gente consegue ler mais rápido, né? Assim, a primeira habilidade a ser normalmente desenvolvida. Sim. Então, a gente pode até pegar o atalho de Montana, mas a gente não consegue pegar o atalho o momento todo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa superestimação, né? A gente acaba superestimando a situação e não respeitando o nosso tempo, né? O tempo de aprendizado, o tempo de assimilar aquilo que a gente aprende. Porque às vezes a gente pegou ali, pegou a aula, mas aquilo vai demorar para entrar na cabeça. Palavras novas, você precisa ter contato com ela mais vezes para aquilo entrar no seu vocabulário, né? Desenvolver, né, um vocabulário mais sofisticado para poder subir a nota. Então a gente precisa, assim, se respeitar. Respeitar o nosso tempo, respeitar o tempo de aprendizado, porque o processo, eu volto a frisar isso, é um processo estressante. Então, se você se cobra acima da capacidade que você tem de estar assimilando aquilo que você está aprendendo, você vai gerar um estresse que talvez você não se recomponha. Tem pessoas que abandonam o processo, porque não conseguiram se recompor, porque superestimaram a capacidade, né? Não estou falando que nós somos incapazes, mas nós temos o nosso tempo para poder fazer determinada coisa. Todo mundo demora um prazo. Então, a gente precisa respeitar o nosso tempo, né? Então, a gente quer ir, todo mundo quer imigrar, né? Todo mundo quer estar lá, quer trabalhar nos Estados Unidos, viver nos Estados Unidos. Mas, gente, faz parte do processo. Não respeite seu tempo, né? É importante. E, por último, como que nós podemos entrar em contato com você, com a Lizzie, para poder estar adquirindo o curso do TOEIC Sem Mistério, né? E para ter mais informações sobre a próxima turma? Tá. A próxima turma já está com data definida, né? A gente vai começar dia 7 de agosto. É uma segunda-feira, então os encontros vão ser às segundas-feiras. É só me chamar no direct, né? Quem tiver interesse. Quem ainda está na dúvida, não sabe se o TOEIC tem um grupo no Telegram, onde tem toda a estrutura da prova, né? Então pode
com tranquilidade, namorar a prova e perceber se é para a pessoa. Pode entrar em contato com a Lise também, se tiver interesse, não só do inglês, mas também de ter informações sobre o TOEIC Sem Mistério. A Lise pode também trazer as informações do preparatório e depois a finalização é comigo, né? Então, como eu faço essa parte toda organizacional e tudo mais, aí a finalização é comigo, se fizer sentido para quem está assistindo, né? Então, Seu espero aí que as perfil. pessoas se animem. Reforça, por favor, o seu perfil no perfil da Lise pra gente aqui. Sim, o meu perfil é Nurses in the USA, né? Então, se você puder deixar depois nos comentários. E da Liz é o Brain Language, se eu não me engano. Ela até botou aqui. Brain Language também é o da Liz, onde ela dá videozinhos de dicas também, de inglês geral. E eu, no meu perfil, agora eu estou começando a dar algumas dicas de questões da prova do TOEIC mesmo. Então, toda semana eu coloco lá uma estrutura de prova, o que se requer do aluno, e sempre um exercício ali para que o aluno possa também estar fazendo e acessando alguns conteúdos no meu perfil, além de conteúdos sobre validação de diploma, né, de dicas dos Estados Unidos, né, e o meu perfil ele foi criado muito no intuito inicialmente de ser informativo também, né, trazer informações, trazer a vida lá do cotidiano, a validação, e aí no meio do caminho surgiu o TOEIC Sem Mistério, que é um bebezinho, né? A gente fez a nossa primeira turma agora e foi muito gratificante, sabe, Ana, no último dia de aula de inglês em si, né? Ter o feedback das alunas, sabe? Assim, o quanto que elas gostaram, o quanto que elas perceberam que realmente fez total diferença fazer o TOEIC, a estruturação que eu e a Elise a gente trouxe, né? Elas depois vão fazer os depoimentos para eu poder botar lá na página, né? Porque as pessoas gostam de ver depoimento dos outros para se sentir um pouco, realmente vale a pena, é legal. Isso é normal, é do ser humano, todo mundo faz isso, né? Então, em breve vocês vão ver depoimentos lá na minha página, na página da Elise. E fica aqui o convite, né? Independente disso, eu sempre estou à disposição. Dicas, troca de ideias. As pessoas sabem o quanto que eu sou super acessível, assim, de verdade. O que precisar, é só chamar. Gente, eu quero primeiramente agradecer a Monique, né? Pela disponibilidade de estar participando. Foi muito bom, assim, esse bate-papo. Foi, assim, de uma clareza, né? Para mim, eu conheci o TOEIC hoje, na verdade. Então, para mim foi muito esclarecedora. Deu para entender bastante sobre o que é a prova. É lógico que entender como um todo, aí eu já indico fazer o curso das meninas, porque aí você vai entender a fundo realmente, né? E agradecer a vocês que estiveram aqui conosco. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar a parte, a gente repassa para a Monique, pode mandar direto para a Monique, que eu tenho certeza que ela responde também. Monique, minha querida, muito obrigada. Sim, eu fiquei honrada com a sua presença. Agradeço a Lise que conseguiu entrar aqui também, para poder estar participando com a gente. E o que eu desejo é sucesso. Sucesso para você na hora que você conseguir migrar, sucesso no processo, no curso que vocês estão oferecendo. E esse é um canal transformador, né, gente? O TOEIC Sem Mistério veio para poder ajudar as pessoas a transformarem as vidas, porque faz parte do processo. Então, realmente, é um link aí no alcance do objetivo final. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço, né, pela disponibilidade, pelo convite, né, de ceder o espaço para que eu pudesse falar um pouco. Eu esqueci de falar também que dentre as parcerias que eu tenho parceria para desconto na prova também. Então, os meus alunos ganham desconto na prova desde que comprem as 4 skills, né, ao mesmo tempo. Então, eu consegui essa parceria. Então, a gente sempre está em busca de tentar parcerias para que seja melhor, né, gerar um valor mais agregado ainda ao produto, né? Uma Então, última quem tiver interesse... pergunta, porque não vou conseguir terminar sem fazer essa pergunta. Quanto que está a prova hoje? A prova Já que você falou. hoje está 920, a prova hoje, 920, tá? Aí, com os alunos que eu indico, né, que fizeram o curso, ganham 15% de desconto. Ótimo. E ainda ganham também mais um preparatório de listening reading, um preparatório não, um simulado, né, da Master Global, que é aí a nossa parceira.
Então, o intuito é realmente trazer um produto de qualidade e que a gente possa abranger todas as áreas para que fique mais fácil para que o aluno possa estar adquirindo o nosso produto, né? Então, eu quero te agradecer, Ana, por tudo, foi maravilhosa a nossa troca. Você vê que fluiu, né? A gente está aqui há quase 2 horas falando. E foi Verdade. muito bom. Então, muito obrigada pela disponibilidade. O que você precisar também, eu sempre estou disponível. E quem tiver dúvida, é só me chamar no privado. E eu gostaria de agradecer a Lise, que é minha parceira e que embarcou nisso comigo, porque sem ela a gente não estaria onde a gente está. Então, primeiro eu agradeço a Deus, agradeço a minha família que me apoia, né, aqui. Agradeço você, agradeço a Lise e as minhas queridas alunas aí que aceitaram ser as nossas cobaias, digamos assim, que foram as nossas cobaias. Tá certo. Gente, muito obrigada a vocês. Monique, mais uma vez, muito obrigada, viu, meninas? A live vai ficar salva, porque acho que assuntos importantes não podem ser perdidos. Então, vai estar aqui. Eu não sei se você consegue compartilhar no seu perfil. Eu não faço ideia quando a pessoa é convidada se consegue compartilhar. Eu acho que você tem que me colocar como colaboradora, eu acho, aí Tá, talvez eu consiga fazer alguma eu coisa vou nesse tentar. sentido, que aí eu Eu vou boto tentar, lá. porque eu acho que lives como essa não podem ser perdidas. A gente precisa ter isso para poder ser revisitado quantas vezes forem necessárias. Gente, muito obrigada e até a próxima. Querida, um beijo para você. Tchau, tchau. Beijo, tchau, fica com Deus.